Lucas capítulo de número 8 e o versículo 40. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Lucas 8 e 40. Vamos falar mais um pouco aqui. Aqui aconteceu algo dentro de uma família. Sim. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 8, versículo de número 40 diz assim, de Lucas. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe, pastor, líder da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos de idade, que estava 12 anos, que estava morrendo. Olha só, estava morrendo. Versículo 49, para continuar a história. Enquanto Jesus ainda falava, vi uma pessoa, um auxiliar, alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela viverá. Amém. Aleluia. Sente-se, por favor. Você que está de pé. Aleluia. As dificuldades, a adversidade da vida acontece. Porque nós estamos no mundo. E no mundo nós temos que passar por todas as aflições. Todas as aflições. Tem gente que não aguenta, tem gente que para. Porque quando acontece alguma diversidade da vida, quando acontece, ele prefere parar do que andar. Na fé. Isso falando na fé. Mas Jairo era um homem príncipe, o principal obreiro da igreja. Ele era um obreiro da igreja da época. E ele tinha uma filha de uns 12 anos de idade. 12 anos de idade. E veio, bateu na porta dele essa dor, esse sofrimento. Não é porque tem pessoas que dizem: porque e você não é crente, por que você passa por isso? Não tem aquela pessoa que confronta Deus? Se nós somos de Deus, nós vivemos no mundo e Deus habita nos céus. E Deus, a Bíblia diz que Ele dá o livramento de todas as aflições. Todas as aflições. Deus dá o livramento para os seus servos. O problema vem, a situação bate, mas aquele que não desiste e busca Deus, Deus dá o livramento. Glória a Deus. Porque Jesus estava evangelizando com os discípulos,
Então Jesus para e conversa com os discípulos, dizendo: quem diz o povo quem eu sou? Então os discípulos falaram para Jesus: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Então Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, o que pensam que eu sou? Olha, naquela situação, Jesus ele faz essa pergunta para os discípulos seguidores dele, seguindo Jesus, andando com Jesus, e Jesus faz essa pergunta: e vocês, o que diz a meu respeito? Então Pedro, ele salta na frente dos demais discípulos e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus olha para Pedro e diz: olha, não foi da carne e nem do sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra o homem de Deus, a mulher de Deus. Pode até bater na porta, mas não prevalece. Aleluia, louvado seja, porque é promessa de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou passando por isso. Estou passando pelaquilo. Jairo estava passando por esse momento. Estava perdendo uma filha com 12 anos de idade. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, vai na minha casa, pois tenho a minha filha que está morrendo. Sabe o que nós aprendemos aqui? Trazer para Jesus, colocar diante do Senhor Jesus a nossa causa, confiar nele. Nós aprendemos aqui a confiar em Deus. A confiar em Deus. Jairo chegou para Jesus, Jesus vinha descendo com aquela multidão, e ele entra no meio da multidão e se lança aos pés do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que ele se lança. Diz: Senhor, vai na minha casa, pois tem uma filha, está morrendo. Aleluia, uma doença. Aleluia, veio contra ela e ela está morrendo. Vai na minha casa, Jesus. E Jesus disse: então, vamos. Aleluia. Jesus ia andando. Os irmãos conhecem a história. No meio do caminho veio uma mulher, aleluia, enferma, e ali parou a multidão. Demorou mais um pouco. De repente, chega alguém da casa de Jairo e disse: olha, Jairo, a tua filha acabou de morrer. Acabou de morrer agora. Aleluia. Não incomode mais Jesus, Jairo. Não chama mais a atenção de Jesus, Jairo. A tua filha já morreu, não adianta mais. Jesus, ouvindo isso, ele disse assim: Jairo, eu ouvi, mas não tenha medo. Crê somente e a tua filha viverá. Aleluia. Então tem momentos que nós devemos ficar quietos e só crer. Crer em Deus, confiar em Deus. O problema está, olha, irmão, só Deus sabe. É claro que só Deus sabe. Aleluia. Cada um de nós que estamos aqui enfrentamos lutas e batalhas, não é verdade? Nós enfrentamos, irmãos. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa. Mas tem uma coisa que nós não podemos perder: a confiança em Deus. Confiança em Deus. Confiar em Deus. Às vezes, chega tempo de política, vem umas pessoas lá bem prontinhas,
se apresenta com algumas folhas na mão, né? Olha, se você votar em mim, se você votar no fulano, você vai receber isso, a gente vai tratar disso, e depois some e acabou-se a conversa. Promessas não cumpridas. Mas Jesus, quando Ele promete, Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Confiamos. Jesus disse, não temas. Glória a Deus. Não temas, Jairo, no que tu ouviu dessa pessoa. Viu? Tem pessoas que dão um desânimo, né? Fala coisas para desanimar a outra. Aleluia, parece que vi de levantar puxa o tapete para ver o tombo. Irmãos, Paulo falou dos falsos irmãos. Aleluia. E a gente tem que se cuidar, buscando, confiando somente em Deus, amando os irmãos. Amém, Jesus. Chegou uma família lá, vim lá de Araranguá essa semana fazer uma visita na minha casa. Eles não são crentes, mas ele falava, eu oro de manhã, eu oro por isso, eu oro por aquilo, eu também creio, então, tudo bem. Aleluia. A gente não discute religião. A gente não discute porque isso aí se torna tipo política, jogo de futebol, né? As pessoas se matam, se quebram. O Evangelho é paz. Amém, Jesus. E ele falando a respeito disso, a gente aconselhou dizendo, né, estava falando de muitas pessoas, de ira, de raiva. Eu disse, mas vocês, olha, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou dar um conselho para vocês. Nunca guarde raiz de amargura no coração contra alguém. Nunca guarde isso. Pegue esta palavra, nunca coloque no coração raiva de alguém. Isso aí cria-se uma raiz de amargura. A Bíblia diz que brota no coração e vai matando a pessoa. A pessoa já passa por longe, já não quer ver essa pessoa. Quando vê, já se arrepia, dá aquele ânsia de vômito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é verdade, não é verdade? Aleluia, né? Então, a gente nunca deve guardar isso no coração. Aleluia. Se não der para andar junto, mas perdoa. Perdoar não quer dizer que tem que andar junto. Viu? Mas perdoa para que limpa o coração. E eu falei então para eles, a gente deu uns conselhos e eles foram embora. E a mulher que não era crente, que estava junto com essa pessoa, chegando lá na casa dela, disse, viu o que aconteceu? Achei aquelas pessoas de Deus, né? E vão voltar. Amém. Aleluia. Então a gente traz esse conselho, né? Porque a Bíblia ensina que aquele que tem para dar, que dê. E dê. Nós temos Jesus. Nós demos Jesus. Glória O que é que Pedro e João falaram para aquele paralítico? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, te levanta. Eles não gritaram na calçada, dizendo, ei, leva esse homem para lá, está atrapalhando aqui. Fica na porta atrapalhando os irmãos para entrar na igreja. Não, levanta, vamos, né? Recebeu a bênção, saiu pulando, a Bíblia diz, saiu pulando, gritando para dentro do templo, glorificando a Deus, porque recebeu a bênção na porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esta pessoa chegou para Jairo e disse, não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. A tua filha já morreu. E é quando a gente recebe uma palavra assim, não adianta, rapaz, vai fazer esse negócio aí, tu vai gastar tanto. Isso aí tu nem vai chegar a terminar. Aí aquilo ali entra no coração da pessoa, ela desanima.
E vê quando a pessoa está com um propósito, está contente, final do ano, pegar um dinheiro, eu vou botar uma loja, eu vou botar isso, eu vou botar. Daí chegou outro e disse, não adianta, pai, eu já fiz isso, não adianta. Aí a pessoa, sabe que é verdade, não adianta mesmo. Hã? Deu ouvido a uma voz estranha, que não veio para ajudar, veio para derrubar. Se eu cair, eu vou derrubar também. Aqui foi assim. Ele veio lá do templo, veio lá da igreja, correndo. Não incomode mais o mestre. Tua filha acabou de morrer, não adianta mais. Aí Jesus olha para a situação e diz, não dê ouvido a esta palavra. Crie somente e ela viverá. O Deus projeto. Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa confiança. É isso que Deus passa para o seu povo na terra. Aleluia. Se vai dar certo, não depende de mim. Não depende dos outros. De pensamento, a Bíblia diz que nós não devemos seguir os conselhos dos ímpios. Aleluia, daqueles que não servem a Deus. Um dia eu ia fazer um negócio e eu pedi conselho para uma pessoa que não acredita. Meu Deus, na hora me veio essa palavra e eu já voltei atrás. Daí só estou pensando em fazer isso, o que tu acha? Daí isso Aí, quando eu lembrei dessa palavra, eu disse, não, deixa quieto. Deixa quieto. Eu e Deus e pronto, irmão. Amém, Jesus. Às vezes tem coisas que nem a minha esposa fala. Às vezes eu faço alguma coisa, preparo alguma coisa, como hoje, que evangelizar não deu, tinha que trocar a lâmpada na frente ali, até ficou boa, né? Ficou bem claro. A gente foi pedir uma escada por aí, e veio, não deu tempo de fazer a visita que eu queria. Aí eu botei a escada ali, eu fui para dentro buscar alguma coisa, quando eu vi, o Fernando estava ali já na escada me ajudando, já fez o trabalho que tinha que fazer, e eu glorifiquei a Deus por isso, né? Porque de mim eu não sei se eu conseguia. Mas Deus é bom. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos colocar de pé? Glória a Deus. Não